Você sabia que o motivo número 1 da insatisfação dos homens no casamento é o baixo desejo sexual de suas parceiras? E é justamente esse motivo que leva a maioria dos casos de abandono de lar. Esse fato é triste, mas é verdade. Se o homem não encontra o que ele precisa dentro de casa, ele vai procurar na rua. E como eu sei disso? Eu sou a doutora Vânia Machado, psicóloga, terapeuta sexual, e nos meus mais de 20 anos ajudando as mulheres a recuperar seu desejo sexual, eu já perdi a conta de quantos casamentos eu salvei de ir por água abaixo, por causa de brigas e traições que começaram com um simples problema na cama do casal. Infelizmente eu não consegui salvar todos os casamentos, porque algumas dessas mulheres procuraram ajuda tarde demais. Então, se você é do tipo que fica atrás de meios para evitar o seu parceiro, tipo ir dormir mais cedo, fingir uma dorzinha de cabeça, hoje eu tô menstruada, ou até mesmo se você já chegou ao ponto de fazer amor com seu parceiro só para satisfazer as necessidades dele, mesmo sem estar com nenhuma vontade. Então eu vou te falar uma coisa, o seu relacionamento está correndo sério perigo. Você precisa saber que quando o homem vai procurar na rua, o que ele não encontra dentro de casa, é muito difícil trazê-lo de volta. Por isso você precisa de agir antes que isso aconteça. Essa série de 4 vídeos foi feita especialmente para você, mulher, que sente que precisa fazer alguma coisa para trazer o seu homem de volta para dentro da relação. E ao mesmo tempo resgatar a sua autoestima que fica abalada pela falta de desejo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que seria a sua vida se você sentisse mais desejo? Já pensou você podendo ter orgasmo todas as vezes que fizer amor com seu parceiro? Você já imaginou se nunca mais tivesse que fingir apenas para saciar o seu parceiro e evitar uma traição? Então deixa eu te falar uma coisa. Toda mulher tem dentro dela um furacão que está preso. E para soltar esse furacão você só precisa de uma coisa. Uma chave especial que eu chamo a chave do desejo. E é essa a minha promessa para você hoje. Segredos para você virar essa chave do desejo e se sentir uma mulher completa, salvando a sua relação e resgatando o seu prazer, para você poder se entregar apaixonadamente ao seu parceiro, sem medo de ser traída ou abandonada. E mesmo que você me diga que já sofreu demais por causa da sua falta de desejo sexual e não vê mais uma solução para o seu caso, deixa eu te contar um pouco da história da Maria, para que você possa perceber por você mesma que o que você vai ouvir agora pode ser sim a solução que você tanto esperava. O nome verdadeiro dela não é Maria, claro, mas por respeito à privacidade delas, vamos chamar ela assim, tá bom? Bom, a Maria tem 35 anos, é casada há 10 anos, tem um filho. Então, quando ela me procurou, ela já estava dormindo em cama separada do marido. Porque ela se sentia muito constrangida quando toda noite o marido tentava se aproximar dela e ela já não tinha mais argumentos para fugir desse homem. Porque ela não sentia nenhuma vontade de fazer amor com ele. Então, ela disse que amava muito o marido e que ele era bem paciente com essa situação. Mas mesmo assim ela se sentia muito culpada porque via que estava aos poucos destruindo o seu relacionamento. A Maria diz que a cada dia que passava, sentia que seu marido estava mais distante e ela não sabia mais o que fazer para resolver a situação. Ela tinha muito medo que ele já tivesse arrumado outra na rua, porque ele já não estava mais procurando ela com a mesma frequência de antes. Mas veja, o que a Maria pensava que não tinha mais solução, na verdade era apenas um caso de não conhecer o seu próprio corpo. Ela só precisava dominar as técnicas exatas que, quando as mulheres colocam em prática, fazem verdadeiros milagres no seu relacionamento. Quando eu mostrei para ela porque o seu desejo estava baixo e ensinei as técnicas e exercícios simples que eu aplico com minhas pacientes, tá? Em apenas 4 semanas ela recuperou seu desejo de volta e passou a viver uma vida verdadeiramente feliz em lua de mel com seu marido. E o que eu ensinei para Maria causou uma transformação total na vida dela. Ela ficou muito mais confiante, segura, com uma super autoestima. Afinal, toda mulher gosta de sentir desejo e de ser desejada, não é verdade? Agora fala para mim, não seria maravilhoso se o que aconteceu com a Maria acontecesse também no seu casamento?
na tua vida? Veja, eu atendo mulheres e casais há mais de 20 anos. E assim como a Maria, geralmente as mulheres ou os casais, quando buscam ajuda é porque a relação já está na beira do abismo e nada do que foi tentado antes deu certo. E em 90% das vezes isso se deve a algum tipo de disfunção sexual da mulher. Disfunção sexual é um grande problema que impede a pessoa de ter uma relação prazerosa e completa com seu parceiro ou parceira. Então, no caso de um homem, por exemplo, as duas disfunções mais comuns são a disfunção erétil, que é aquela famosa impotência, e a ejaculação precoce. Agora, já no caso das mulheres, essa disfunção pode ser bem mais variada, tá? Pode ser a falta de desejo, que vem normalmente em primeiro lugar, depois a falta de lubrificação vaginal, pode ser a falta do orgasmo, ou até mesmo dores na relação sexual. Então essas disfunções, elas podem ser tanto de origem psicológica, ou seja, na cabeça da mulher, quanto na origem patológica, no corpo da mulher. E a primeira coisa que você precisa saber para descobrir se sofre de alguma disfunção é conhecer você, é conhecer seu corpo. E para isso você tem que entender o que eu chamo de os 4 passos do prazer. E eu vou te falar quais são eles. O primeiro é o desejo, segundo, a excitação, terceiro, o orgasmo e quarto, a resolução. Veja que é um passo que depende do outro, ou seja, para o passo 2 acontecer, que no caso é a excitação, você precisa ter completado o passo primeiro, o desejo. Para chegar ao passo 3, o orgasmo, você precisa ter passado pelo desejo e pela excitação, que são os passos 1 e 2. É nessa ordem. Então, por isso que entender em qual desses passos você está com dificuldade é a primeira coisa que você precisa fazer. Então, vamos começar? O primeiro passo, o desejo, quer dizer a vontade de fazer sexo, né? Então, a mulher que sofre de falta de desejo, ela não tem vontade de fazer sexo. E em muitos casos, ela nem mesmo lembra de fazer sexo. Isso ocorre com a mulher que sofre de depressão, estresse, excesso de obrigações, um monte de doenças, né? Um monte de patologias. Então, se você está com baixo desejo, em 90% das vezes isso não é culpa sua. O que acontece é que a mulher hoje em dia tem que fazer jornada dupla ou até tripla. Tem que trabalhar, ser mãe, dona de casa e ainda tem que satisfazer o marido à noite, né, gente? Vamos combinar. Então, o que vai acontecer? E o marido ainda acha ruim, acha que você está sem vontade, acha que é você que está com frescura, que você que não quer. Mas antes de você virar para o seu marido e falar para ele, tá vendo só o que eu passo? Deixa eu te falar uma coisa. Isso acontece porque homens e mulheres ficam excitados de uma forma bem diferente. A gente vive em uma cultura, nós vivemos numa cultura onde o homem ele é totalmente visual. O que excita o homem é os olhos, é o que ele vê. Então, para o homem, o desejo sexual é despertado na visão, nos olhos mesmo. E as empresas, olha, tanto que isso é verdadeiro, as empresas de propaganda sabem muito bem, por isso que o comercial de um produto masculino vem sempre acompanhado de uma mulher seminua. Eles fazem um emparelhamento do produto com a mulher. Por exemplo, propaganda de pneus, de cerveja, o que eles querem vender para os homens, põe a mulher nua do lado do produto. Então, porque a mídia, ela faz isso porque ela sabe que vai vender, que o homem vai comprar. Porque o homem vai ver, né? Então, já para a mulher não é tão fácil assim. A mulher, nós estamos inseridas num contexto mais emocional, mais de relacionamento, né? Então tem que ter sempre uma historinha, um clima de romance, de conquista, de sedução, para aos poucos nós irmos nos sentindo estimulados sexualmente. Um filme pornô, por exemplo, estimula muito mais os homens do que as mulheres, porque os filmes são visuais. Agora, quer ver uma coisa que estimula as mulheres? Os romances eróticos, os romances sensuais. Não sei se você já leu os livros da série 50 Tons de Cinza, mas eles já venderam muito mais do que qualquer filme pornô que já foi feito na história. Aliás, até virou filme de Hollywood. E quer saber por que ele exerce esse fascínio tão grande sobre as mulheres?
Porque justamente é isso que eu te disse, ele vai criar uma fantasia na mente das mulheres. Olha só, é a história de uma menina inocente que foi seduzida por um homem poderoso, até o ponto que ela não conseguiu mais resistir e se entregou loucamente para ele. Então, dificilmente uma mulher lê uma história dessa sem sentir alguma reação no seu corpo. Nos próximos vídeos, eu vou te contar como que você vai poder usar os romances para acender essa chama do seu desejo sexual que anda meio apagada, né? Tudo bem? Agora vamos para o segundo passo, que é a excitação. A excitação é a resposta que o corpo da mulher dá para esse desejo sexual. É a lubrificação da vagina, o aumento dos seios, o endurecimento dos mamilos, a respiração ofegante, né? Então é quando a mulher sente o desejo sexual, recebe esses estímulos do parceiro e mesmo assim não consegue que o corpo responda a esse desejo. Então é sinal que ela tem alguma disfunção nesse passo. E o que pode causar isso? Pode ser uma questão orgânica que causa essa falta de lubrificação ou até mesmo uma questão emocional. Mas não se preocupe que a gente ainda vai tratar muito sobre isso aqui. A gente vai conversar muito sobre esse assunto, tá ok? Terceiro passo é o orgasmo. Então, antes de falar das disfunções, deixa eu explicar o que é o orgasmo. Porque tem mulheres que passam a vida inteira sem ter sentido um, ou sem saber se sentiu. Então, o orgasmo da mulher é aquele momento em que o corpo libera toda aquela tensão sexual que foi acumulada nas fases anteriores do desejo e da excitação. É como se fosse uma explosão, uma série de contrações involuntárias que acontecem na vagina, que dura mais ou menos entre 20 e 60 segundos. Tem mulher que diz que vê estrelas, outra escuta anjos cantando, outra sente que estão flutuando, quer dizer, ou seja, cada um vai sentir alguma coisa. Não tem um padrão, cada mulher reage de um jeito. Então você precisa ficar atenta ao seu corpo e se conhecer. Olha só, quando a mulher não consegue chegar ao orgasmo, pode estar acontecendo algum problema físico, como por exemplo, sentir dor durante a penetração, ou um problema emocional, como uma decepção amorosa. E qual a causa da dor da penetração, doutora Vânia? Às vezes elas me perguntam. Bom, essa dor ela pode ser causada pelo vaginismo, que é quando acontecem contrações involuntárias na vagina que chegam a fechar totalmente o canal vaginal. Olha, existem mulheres que não entra um cotonete ali, tá? É como se a mulher estivesse tentando impedir que o pênis do homem introduzisse nela. Só para você ter uma ideia de como isso é grave, eu já tive o caso de uma paciente que foi abusada sexualmente quando era mais nova. E ela levou esse trauma para o casamento dela. Então ela contraía tanto a vagina que a penetração era quase que impossível. E aí o marido, com medo de machucar ela, acabou também desenvolvendo uma disfunção erétil. Ou seja, ele perdia a ereção toda vez que tentava ter uma relação com ela. Foi um tratamento bem difícil, mas que no fim deu certo, como dá certo em 99% dos casos. Então, nos meus cursos, eu ensino vários exercícios e técnicas que ajudam as mulheres a se livrarem do vaginismo. No próximo vídeo, eu vou te dar algumas dessas dicas. Essa dor também pode ser a dispareunia. O que é dispareunia? É uma sensação de dor aguda, ardor ou queimadura que a mulher sente durante a penetração ou depois da penetração também. Esses casos podem ter origem física, por isso é importante você buscar ajuda primeiro do seu ginecologista de confiança, ir lá na sua médica para descartar essas possibilidades, tá? Descartando isso, então não é patológico, então vai ser psicológico, ok? Mas se você não sente dor na relação sexual, mas também não consegue chegar ao orgasmo, então necessita de usar estratégias que eu chamo de técnicas e exercícios que vão te ajudar muito e que eu aplico em minhas pacientes com resultados incríveis, como, por exemplo, o pompoarismo. Vamos falar sobre ele, tá? Bom, e o último passo do prazer feminino é a resolução, que nada mais é do que aquela sensação de leveza, de bem-estar que a pessoa sente após o orgasmo. Então, essa fase, ela não tem disfunção, mas é importante que você saiba o que ela significa também. Bom, agora você já conhece as principais causas que podem estar te travando de ter o prazer que você merece na sua relação sexual. Eu vou te falar sobre algumas das técnicas e estratégias que eu uso com minhas pacientes e alunos nos meus cursos
para recuperar o desejo sexual. E como você mesma vai poder começar a aplicar essas técnicas aí agora, da água para frente no seu relacionamento, tá? Mas como eu sei que esse assunto vai render muito, prometo que no próximo vídeo vou falar tudo sobre isso para você, combinado? Agora deixa eu só te pedir um favor. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, em qual dos passos do desejo você precisa se cuidar. Se você quiser, pode deixar uma sugestão de assunto, tirar uma dúvida. Tudo vai ser muito sigiloso e com privacidade. Eu mesmo vou olhar e responder um por um. Então, se você quer dominar os segredos para virar a chave do desejo e resgatar o prazer na sua relação, para você se entregar apaixonadamente ao seu parceiro, sem medo de ser traída ou abandonada, te vejo no próximo vídeo.